Som. Boa noite, tudo bem com você? Obrigado pela presença, pela disposição em acompanhar mais uma vez esta live, em permitir que o Espírito Santo fale ao seu coração e ao meu nesta noite com uma mensagem especial. Hoje é quarta-feira, dia 22 de abril de 2020, e nós costumamos separar um momento especial às quartas-feiras para podermos orar ao Senhor, colocar diante dele todas as nossas súplicas, os nossos anseios, os nossos agradecimentos, os nossos pedidos. E nesse momento eu quero convidar você então a orar. Nós vamos colocar um hino agora especial para que você possa ter um momento solene com Deus. Feche os seus olhos, abra o seu coração para o Senhor, coloque diante dele as suas angústias, o que te preocupa e também aquilo pelo qual você é grato, imensamente grato a Ele pelo que Ele tem feito na sua vida. Vamos orar nesse momento.
seu perdão encontro paz. O livro de Isaías, no capítulo 59, fala para nós, a partir do verso 1, vejam, o braço do Senhor não está encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Amém? E maravilha sabermos que temos um Deus que nos ouve, que nos atende, que nos conforta e que se preocupa com as nossas necessidades, com aquilo que nos causa medo, espanto, temor, insegurança. O nosso Deus está com os olhos abertos e os ouvidos também atentos à oração que lhe é proferida. Que bênção! Glória a Deus pelo Deus que eu e você servimos. Nós queremos agora fazer uma oração, todos juntos, pelos seus anseios, pelos nossos anseios, para que Deus possa continuar conduzindo a nossa vida. Oremos. Nosso Deus, obrigado, Pai, obrigado pela Tua companhia, obrigado porque estamos todos nós com um único objetivo nesta noite, de adorá-lo, de elevar ao Senhor os nossos agradecimentos, os nossos pedidos, os nossos temores, aquilo que nos causa preocupação em vários aspectos da vida, nós queremos elevar ao Senhor e pedir que o Senhor esteja à frente de todas as coisas. Senhor, muitos que estão aqui ouvindo nesta noite esta mensagem estão aflitos, estão pensando talvez em tirar a própria vida, estão pensando que chegou ao seu fim, o casamento não dá mais para continuar, o relacionamento com os filhos está desgastado, a vida financeira está destruída e tantos outros problemas emocionais, espirituais, financeiros. Mas, Senhor, conforte o nosso coração, conforte o coração dessas pessoas, para que elas possam encontrar na Tua palavra tranquilidade, para que elas possam encontrar na Tua palavra esperança para um futuro melhor, esperança para uma vida melhor, reconstrução, novas oportunidades, um novo início. Nós oramos para que o Senhor possa, por favor, Pai, atender o nosso clamor. Nós queremos agradecer, porque o Senhor tem cuidado, e o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui agora, neste momento. Algumas pessoas estão em casa, outras pessoas estão ainda no trabalho, outras pessoas estão sozinhas, outras estão acompanhadas, das mais variadas formas, mas o Senhor nos concedeu o privilégio de poder estar aqui agora, para ouvir e para aprender da Tua palavra, do Teu grandioso amor. Muito obrigado por isso. Continue conduzindo, Pai, este culto de adoração, de oração e de poder. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, amados. Obrigado mais uma vez porque você separou um momento especial para adorar a Deus neste culto de poder, nesse culto de gratidão, de oração e da presença poderosa do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia hoje no livro de Neemias. O título da mensagem, como você bem sabe, é Como Agir em Meio à Crise. E nós vamos contextualizar um pouco a história de Neemias com a nossa realidade. Neemias, ele foi um grande homem, um homem conhecido pela sua disposição, pela sua oração, pelo seu empenho e perseverança. Tinha várias qualidades esse homem, que buscava a orientação e a presença de Deus em todos os aspectos da sua vida. Gostaria que você abrisse a Bíblia em Neemias capítulo 4. Neemias capítulo 4, aqui nós temos a história que nos conta de que ele recebeu de Deus uma tarefa. Ele se sentiu movido pelo poder de Deus
para que ele pudesse realizar algo em favor do seu povo. E você que não conhece a história de Neemias, Neemias, ele servia no palácio do rei como copeiro, e ele entendia que ele não poderia continuar servindo ali no palácio, na cidade de Suzã, e permitir que o seu povo, na cidade de Jerusalém, continuasse ali, sendo de alguma forma humilhados, escravizados. E ele sentiu então no coração que Deus tinha um propósito na vida dele. E ele então começou a conversar com Deus. A partir do capítulo 1 e do capítulo 2 do livro de Neemias, nós vemos que ele se dedica então a orar ao Senhor, para que Deus possa conduzir a sua vida e que ele de alguma forma seja uma bênção para o seu povo, ajudando na reconstrução dos muros de Jerusalém. E ali ele começa a conversar com Deus, ele faz um propósito com Deus, e ali então nós chegamos no capítulo 4, onde a construção ela já tem o seu início dos muros de Jerusalém, mas mesmo Neemias, sabendo que aquela missão que o Senhor colocou no coração dele precisava avançar, Neemias ainda assim enfrentou vários obstáculos em sua vida. E nós vamos entender, diante da oposição, diante da crise que Neemias enfrentava com o povo judeu, qual foi a atitude que ele desenvolveu para que ele pudesse superar as dificuldades, para que em meio à crise ele pudesse então encontrar esperança e conforto que veio do céu. Por isso que nós vamos nos atentar agora aos versos 4 e 5 do livro de Neemias, capítulo 4. Vamos ler aqui. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Aqui, Neemias, ele então ora a Deus, ele conversa com Deus sobre como ele deveria proceder diante da dificuldade que ele estava enfrentando. Se nós iniciarmos o capítulo 4, nós percebemos que eles enfrentaram muita oposição. Nós tínhamos vários inimigos. Entre eles, aqui no capítulo 4, a Bíblia descreve Sambalate, né? Sambalate que ridicularizava os judeus, porque eles estavam agora em uma missão de reconstruir os muros da cidade, que outrora haviam sido destruídos pelos opositores. Sambalate, outros compatriotas, né? Outros homens também são citados. Tobias, eles faziam de tudo para tentar desanimar o povo nesse processo, nessa missão que Deus havia confiado a Neemias, sobre a liderança de Neemias. E aqui então Sambalate começa a reunir então algumas pessoas dos amonitas, algumas pessoas do povo estrangeiro que odiavam os judeus, e começavam então de alguma forma dizer a eles que eles não seriam capazes, que eles não poderiam vencer as adversidades, que eles estavam destruídos, que era impossível essa obra de ser reconstruída. E Neemias então, diante daquela tamanha oposição, ele fez então a primeira coisa que nós devemos como cristãos, ou você que talvez que esteja me assistindo, ainda não é um cristão, não é um adventista, talvez você é um católico, talvez você é um espírita, talvez você ainda é cético em relação à questão espiritual, mas Neemias ele colocou diante de Deus as suas adversidades. Esse é o primeiro exemplo que nós temos que aproveitar, irmãos. Queridos amigos que estão assistindo, nós estamos enfrentando momentos de oposição. Nós estamos enfrentando momentos em que as pessoas têm colocado aí em alta essa palavra chamada crise. E crise, segundo o dicionário, é uma situação de insegurança, de instabilidade, de medo, de temor, de pânico. E nós estamos vivendo em situação semelhante a essa. Algumas pessoas têm buscado resolver as suas questões em outras fontes. Eu li uma matéria que dizia que a palavra apocalipse, ela aumentou consideravelmente a sua procura no Google, porque as pessoas diante de pandemias, diante de epidemias, elas já vão procurar, será que é o fim do mundo?
Será que este mundo vai ser destruído por essas epidemias ou por esta epidemia que está em alta? Outras pessoas vão buscar em fontes que não são confiáveis, todos querendo uma resposta para a crise que se instala. E aqui, meus amados, nós temos um exemplo bíblico de como o povo judeu, em meio a esta crise sobre a liderança de Neemias, eles fizeram. Neemias, ele então coloca diante de Deus a sua situação. Amados, sem oração, não tem como nós superarmos qualquer tipo de adversidade. Pode ser ela espiritual, pode ser ela financeira, pode ser emocional, pode ser social, qualquer natureza, qualquer dificuldade que você e eu estejamos enfrentando, sem buscarmos a Deus em primeiro lugar, através da oração, nós já começamos errado. Existe uma frase muito interessante, dita por um grande teólogo chamado Rex Edwards. Ele diz algo que eu gostaria que você escrevesse, se você tem um papel ou uma caneta, se você está com o teu celular aí disponível, eu gostaria que você escrevesse essa frase, que ela é muito importante para nós. Ele escreve assim, abre aspas, Satanás, ele não se importa que você seja um grande ganhador de almas, desde que você não ore. Porque ele sabe que é muito mais importante falar com Deus sobre os homens, do que falar com os homens sobre Deus. Muitas vezes nós passamos horas e horas falando com os homens sobre Deus, mas nós não conseguimos passar um minuto falando com Deus sobre os homens, ou sobre a realidade que nos cerca. Nós conseguimos explicar para todas as pessoas qual é a questão que está acontecendo ao nosso redor, mas nós não conseguimos passar momentos com Deus para tentar entender se isso nós conseguiremos superar ou não. Talvez você esteja passando por uma situação onde você tem buscado respostas em alguém que jamais poderia conceder a ti. Mas eu quero dizer para você, Deus está com os ouvidos abertos e atentos à sua oração. E Ele estará disposto sempre a responder conforme a vontade dEle. Faça isso. Em meio à crise, a primeira atitude, ore a Deus. Abre o seu coração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outro ponto que eu gostaria de destacar, amados, está lá no versículo 6. O versículo 6 do capítulo 4 diz assim, neste meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão, e aqui ele continua dizendo para nós, chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Dedicação ao trabalho. É muito importante, além da oração, continuarmos dedicados àquilo que nós estamos fazendo. No versículo 15, nós compreendemos algo também que eu gostaria de salientar com vocês. É que Neemias diz que quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Aqui existem alguns versos no capítulo 4 de Neemias que enfatiza a capacidade do trabalho. Cada um desenvolvia a sua parte, cada um fazia o seu melhor para o avanço da obra de Deus. Olha que interessante. Muitas pessoas não estão dispostas a realizar a obra que lhes é confiada. Desejam realizar talvez outras coisas, aquilo que o coração está pedindo. Mas aqui nós compreendemos que em meio à crise, nós temos que orar, mas nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta apenas nós esperarmos que Deus faça um milagre, sem que nós não tomemos uma atitude diante das dificuldades ou diante das circunstâncias em que nós vivemos. Isso é muito interessante. Independentemente da sua obra, independentemente do talento que Deus concedeu para mim e para você, nós temos que continuar fazendo a nossa parte. Eles foram fiéis. Todos nós precisamos ser fiéis. E muitas vezes nós encontramos algumas pessoas que acham que as suas atitudes
ou melhor, talvez a sua inatividade não contribui para o crescimento ou para a obra de outra pessoa. Muito pelo contrário, mesmo que nós estamos vivendo em uma situação de isolamento social, cada atitude que você e eu tomamos contribui diretamente para o crescimento de outra pessoa ou não, espiritual ou não. Nós somos pessoas e dependemos e precisamos nos unir uns aos outros. A experiência de Neemias prova para nós que em meio à crise, a oração aliada ao trabalho é algo muito importante que precisa ser realizado. O versículo 17 do capítulo de Neemias diz algo também muito importante. Aqueles que transportavam o material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra mão seguravam a arma. Olha só, não adianta nada nós orarmos, não adianta nada nós simplesmente esperarmos que Deus faça a parte dele, se nós não fizermos a nossa parte. Aqui na obra de reconstrução dos muros de Jerusalém, liderada por Neemias, além do trabalho que acontecia na reconstrução, eles também se preocupavam com a proteção. E aqui, meus amados, na nossa vida, fazendo uma ponte com a nossa realidade, nós entendemos que não adianta só palavras, é preciso você viver uma vida de cristianismo sólida com Deus. O capítulo 23, no versículo 23 do livro de Mateus, diz algo que eu gostaria também de falar para vocês nesta noite. O capítulo 23, no versículo 23 do livro de Neemias. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem deixar de praticar as outras coisas. Olha só que ponto que nós precisamos destacar aqui. Oração é importante? Com certeza. Trabalho é importante? Com certeza. Não adianta nós buscarmos apenas um lado da história sem complementar o outro. Muitas vezes nós somos cristãos, somos fiéis nos dízimos, nas ofertas, somos fiéis nos nossos ensinamentos, na missão que Deus nos confiou, só que não amamos. Não desenvolvemos o sentimento de amor, de misericórdia e de justiça que Deus pede de cada um de nós. Nós temos que ser integralmente cristãos sinceros e verdadeiros no reino dos céus. Oração, trabalho, integridade, são questões muito importantes que nós precisamos ter para agirmos em meio às dificuldades que o mundo apresenta a cada um de nós. O versículo 21 do capítulo 4 do livro de Neemias. Vamos voltar lá no capítulo 4, no versículo 21. Dessa maneira prosseguimos o trabalho, com metade dos homens empunhando espadas desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Aqui, queridos, nessa ocasião, nós percebemos que além da oração, além do trabalho, eles também faziam algo que é muito importante em meio às dificuldades. Vigiavam. Eles vigiavam, eles estavam atentos aos pontos fracos ou às dificuldades que eles poderiam vir a enfrentar. O interessante é que vigias fiéis em favor daqueles que estão na linha de frente do trabalho também são muito importantes. Algumas pessoas se expõem mais, outras pessoas se expõem menos. Não existe pessoa mais importante do que a outra. Agora, a cada um de nós, Deus confiou a nós um talento e uma oportunidade para continuarmos participando ativamente do reino dos céus. Isso com certeza você e eu devemos saber. Quando nós trabalhamos, oramos e vigiamos, nós temos uma certeza maravilhosa, que está no verso 20. Nosso Deus lutará por nós. Quando fazemos a nossa parte através da oração, através do trabalho e através de vigiar, de orar e de cuidar da nossa casa, da nossa vida, da nossa realidade, nós compreendemos que o nosso Deus, Ele lutará por nós. Não será outras coisas,
Nós não precisamos confiar em outras coisas, em outras realidades. Não precisamos nos preocupar com o que virá. Nesse momento, não temos a necessidade de nos preocuparmos com os decretos, com a nova ordem mundial. Você que está preocupado com a nova ordem mundial, você que está preocupado se tem que fugir da sua casa para morar em outro lugar, no campo, no sítio, isolado no mundo. Você que está preocupado com a união dos poderes políticos e religiosos. Eu quero dizer para você, se você está em oração, se você está trabalhando para Deus da forma como você pode, e se você está atento às orientações de Deus para a sua vida, colocando elas em prática, não há o que temer. A sua preocupação com o que está acontecendo lá fora, com as autoridades políticas, com o decreto dominical ou com qualquer outra coisa, isso não será necessário a partir do momento em que você está orando, a partir do momento em que você está trabalhando para Deus e a partir do momento em que você está atento à voz do Espírito Santo. Não se preocupe com o que vai acontecer. Se preocupe se você hoje tem uma vida e um relacionamento vivo com Deus. Outras preocupações são efêmeras, são passageiras, não são tão importantes. Tenha um relacionamento vivo com Deus. Qual é o aprendizado que você e eu temos tirado desses momentos que nós estamos ficando mais tempo em casa? Eu gostaria de dizer para você, meus amados, quanto mais próximo nós estamos de Deus, menos preocupados nós estamos com o que está acontecendo lá fora. Quanto mais próximo, quanto mais íntimo você está com Deus, menos aquilo que está lá fora vai afetar você. Porque você sabe que o teu Deus é aquele que te protege, que o teu Deus é aquele que te sustenta, que o teu Deus é aquele que te mantém. Caminhando para a parte final, concluindo essa palavra dessa noite, meus amados. Eu gostaria de contar para vocês uma história que já é conhecida de muitos de nós, de um maratonista chamado Vanderlei Cordeiro de Lima. Acho que você conhece muito bem a história dele. Vanderlei Cordeiro de Lima, ele estava disputando a maratona em Atenas no ano de 2004. E faltava mais ou menos 7 quilômetros para ele completar a prova. Ele já vislumbrava a medalha de ouro no seu peito. Ele estava a 150 metros à frente dos seus adversários. Nada poderia impedi-lo de alcançar o topo do pódio. Até que, num vislumbre, alguém entrou ali na pista e tentou segurar Vanderlei Cordeiro de Lima. E tentou agarrar aquele homem. E ali outras pessoas vieram e tiraram aquele turista que estava ali tentando impedir que Vanderlei Cordeiro de Lima pudesse seguir avante na sua maratona. E o mais interessante, amados, é que diante disso, ele permaneceu correndo, ele não desistiu. É certo que ele desconcentrou um pouco diante dessa realidade, mas ele continuou a maratona e ele conseguiu chegar em terceiro lugar. Ele ainda recebeu a medalha de bronze. Não apenas isso, ele recebeu uma medalha de honra dos políticos gregos pela sua capacidade e pela sua perseverança. Mesmo enfrentando um obstáculo, ele não desistiu, ele foi até o final. Sabe o que diferencia muitas vezes esse homem de mim, de você? A atitude que ele teve. Mesmo diante do obstáculo que ele enfrentou, ele continuou seguindo, perseverando, buscando, indo até o final. Talvez eu esteja falando para alguém que nessa noite que está enfrentando algum obstáculo, que algo está impedindo que haja um progresso na sua vida espiritual. Talvez você que está acompanhando essa live nessa noite, algo está obstruindo a sua visão de tentar se voltar para as coisas eternas de Deus. Ou talvez os seus ouvidos estão sendo fechados à voz do Espírito Santo. Algum obstáculo está impedindo você de continuar seguindo a maratona. Ouça atentamente, querido. O Espírito Santo está falando ao seu coração mais uma vez esta noite. Está falando para você, olha, se desvincule de qualquer obstáculo. Este momento agora é para nós desobstruirmos do nosso caminho aquilo que está nos impedindo de enxergar a Canaã celestial. Corra com perseverança a carreira que está proposta a cada um de vocês, a cada um de nós. É aquilo que diz a palavra do Senhor Jesus. Eu contei essa história, meus amados, porque o Senhor tem grandes planos para você. O Senhor tem grandes recompensas para você. Mas muitas vezes os seus olhos e os seus ouvidos não estão dispostos a aproveitar as recompensas que o Senhor está concedendo para você e para mim. Trabalhar, orar, vigiar,
esta é a fórmula divina para que você possa ter uma vitória absoluta diante da crise que se instala nesta realidade. Meus queridos, eu quero fazer um apelo diante dessa história para você que está aqui me ouvindo nesta noite. Talvez, em algum momento, você já tenha pensado, diante dos obstáculos, que continuar vencendo ou que continuar mantendo a esperança é difícil. E eu digo a vocês que realmente não é fácil. Mas o nosso Deus prometeu que Ele estará ao nosso lado. Neemias, se nós terminarmos o livro de Neemias, nós compreendemos que ele, com oração, com perseverança e com trabalho, ele concluiu a obra que Deus havia colocado no seu coração. Nós estamos em tempos onde as nossas igrejas estão fechadas. Algumas pessoas estão fortalecidas espiritualmente, outras pessoas estão fracas, porque dependiam talvez de uma reunião no templo para fortalecer a sua vida espiritual. Mas eu quero dizer para vocês, haverá um momento em que realmente, definitivamente, nós não nos reuniremos mais. E como que você vai agir diante dessa dificuldade? Será que você continuará esperançoso, confiante, porque tem orado, porque tem trabalhado e porque a sua confiança está completamente em Deus? Eu gostaria de fazer um apelo para você que pensou em abandonar a sua vida, a sua família, você que já pensou em desistir dos planos, você que está enfrentando um colapso financeiro. Eu não sei, talvez nós não precisávamos ter chegado na crise que o mundo hoje tem enfrentado. Você já estava enfrentando uma crise interna no seu coração, na sua mente, na sua vida, muito antes disso acontecer. E Deus quer convidar você a sair dessa dificuldade. Deus quer dizer para você que nele há salvação. Deus quer dizer para você que todo servo de Deus, ele enfrenta obstáculos. Neemias poderia ter pensado assim: olha, eu estou indo para concluir a obra de Deus, então eu vou encontrar todas as coisas favoráveis, não enfrentarei dificuldade alguma. Mas queridos, mesmo nós que estamos aqui confiantes em Deus, que sabemos da missão que o Senhor nos confiou, nós enfrentaremos dificuldades. Dificuldades na nossa família. Pessoas de dentro da nossa família se levantarão para nos impedir de ter a nossa vida espiritual fortalecida. Pessoas que nós amamos caçoarão de nós. Alguns obstáculos que você tem enfrentado, você imaginaria que jamais você enfrentaria. Mas todo servo de Deus que nasce no reino dos céus, ele já tem que saber de uma coisa: que as dificuldades certamente o cercarão, mas que nosso Deus concederá a ele a vitória final. Porque o nosso Jesus prometeu: no mundo passarei por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e você pode vencer o mundo. Ânimo para trabalhar, ânimo para orar. Isso é o que Deus pede de cada um de nós. Eu quero cantar um hino agora com vocês. Um hino que fala justamente dessa superação, dessa capacidade que temos de continuar vencendo. Vencedor a cada dia. É um hino que nós temos dos nossos CDs jovens, que fala que eu e você precisamos ser vencedores a cada dia diante das dificuldades. E eu gostaria que você refletisse na letra desse hino, porque nós nascemos não para sermos derrotados diante de qualquer crise, mas nós nascemos para sermos vencedores todos os dias, independente de crise ou não. Vamos cantar esse hino, reflita sobre a sua atitude, sobre a sua vida.
Cada dia que eu vivo é um milagre singular, mas também tenho lutas pra enfrentar. Eu te peço, Senhor, que eu aprenda mais de ti, para ser cada dia vencedor. Eu me entrego a ti, Senhor, em oração aqui estou, pra pedir que não me deixes pecar contra ti. Com teu amor em minha mente, eu te obedeça humildemente, vencedor. Cada dia eu sou. Para todos que me ouvirem, testemunha eu serei. Vou mostrar-lhes o caminho até Jesus. É um passo de fé, entregar-se a esse Deus, pra ganhar liberdade, pra vencer. Me entrego a ti, Senhor, em oração aqui estou, pra pedir que não me deixes pecar contra ti. Com teu amor em minha mente, eu te obedeço humildemente, vencedor. Cada dia eu sou. Eu nada tenho em mim mesmo, preciso crer e confiar, alimentar-me da palavra, jamais deixar de orar. Eu me entrego a ti, Senhor, em oração aqui estou, pra pedir que não me deixes pecar contra ti. Com teu amor em minha mente, eu te obedeço humildemente, vencedor. Cada dia eu sou. Cada dia. Por tua graça, Até tua vontade, vencedor, eu serei. Amém? Diga você que está acompanhando essa transmissão, eu serei um vencedor em nome de Jesus. Gostaria que você levantasse a sua mão, gostaria que você se colocasse em pé agora. Você que pode se colocar em pé, que está acompanhando essa transmissão. Se você está dizendo para Deus, Senhor, eu quero enfrentar qualquer dificuldade na minha vida, independente de pandemias, de epidemias, de crises financeiras globais ou locais. Eu quero ser um vencedor todos os dias, porque eu estou em Cristo Jesus. Neemias, ele tinha isso com ele. Todas as suas dificuldades, ele vencia em oração, em trabalho. Ele vigiava, ele se colocava na presença de Deus para ser um vitorioso, porque ele sabia, se hoje ele tinha um obstáculo, e esse obstáculo era vencido no dia seguinte, na outra semana, outro obstáculo ele teria, e ele teria que superar também, porque a vida do cristão é assim, meus amados. Quando nós vencemos uma batalha, pode saber que lá na frente nós teremos outra batalha, e isso é necessário para que o nosso caráter seja polido, seja lapidado, conforme o caráter de Cristo Jesus. Você quer ter o seu caráter lapidado? Você quer agir e quer ser vitorioso diante de qualquer crise que possa enfrentar? Se coloque em pé. Eu quero orar por você. O Espírito Santo está fazendo um apelo ao seu coração. Certa vez um pastor disse uma frase bem interessante: crise vai, crise vem, para saber quem é quem. E diante da crise, meus amados, quem é você? Será que é só mediante a crise que você se revela quem realmente você é?
Não espere ter outra dificuldade na sua vida para você aceitar a Cristo Jesus. Não espere uma doença, não espere uma enfermidade, não espere um acidente para que você possa viver em oração, em trabalho, em perseverança no caminho do Senhor. Aceite a Jesus hoje. Agora é o momento. Nós gostaríamos de orar a Deus agora pela sua vida, pelo seu casamento, pelos seus filhos, pelo seu estado emocional, pela sua alegria e pela sua esperança. Vamos orar nesse momento. Nosso Pai, obrigado, Jesus, pela tua companhia. Obrigado porque o Senhor tem um plano na vida de cada pessoa que está acompanhando agora essa transmissão. O Senhor nos ama individualmente, não somos números, não somos massa. Somos seres pela qual o Senhor entregou a sua vida para nos salvar. Obrigado, Senhor, porque diante do Senhor nós somos muito valorosos. Muito obrigado por isso. Sabemos que todos nós enfrentamos algum tipo de dificuldade. Todos nós enfrentamos algum tipo de crise existencial. Mas nós queremos, Pai, pelo poder da Tua graça, através da oração, através do trabalho, e ouvindo as orientações do Espírito Santo e colocando em prática, nós queremos ser vitoriosos, porque essa é a fórmula para sermos vencedores, todos os dias, não apenas mediante a crise, não apenas nas adversidades, mas nos momentos de bonança, nós queremos revelar o caráter de Cristo Jesus em nossa vida. Senhor, obrigado por isso. Ajude-nos a perseverar em teus caminhos, perdoe os nossos pecados, Senhor, e ajude-nos a ter a esperança e a certeza de que nada pode nos alarmar, nada pode nos preocupar, se nós temos o nosso Senhor como o nosso baluarte, como aquele em quem nós confiamos, aquele em quem nós depositamos a nossa certeza e a nossa esperança. Obrigado, Senhor. Abençoe cada pessoa que está acompanhando em todas as suas necessidades. Ouça mais uma vez o nosso clamor e a nossa oração. Nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado pela tua presença mais uma vez. Esperamos vocês no sábado, onde às 10 horas teremos mais uma transmissão a partir das 9h30. Que Deus te abençoe, uma boa noite e um bom restante de semana.